Olá, turma, bom dia! Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula vai ser, na verdade, uma revisão do nosso conteúdo, tá certo? Inicialmente, vamos dar continuidade à construção do nosso hábito, que é se colocar num lugar silencioso, confortável, com seu material à mão, para que você possa sublinhar, circular e escrever, se necessário for. E hoje, com certeza, vai ser necessário. Ok, meus queridos? Vamos lá. Primeiro item, o primeiro título que nós vamos estudar são as grandes navegações. O que foram as grandes navegações? Quais os países que se lançaram ou que iniciaram as grandes navegações? Em 1500, portugueses entraram em contato com os indígenas que habitaram o território onde atualmente é o Brasil. Mas você sabe como eles chegaram até aqui? Observe essa imagem. Vamos lá. Você vai ver navios, né? E aqui você vai ver monstros. Assim era o imaginário das pessoas daquela época. Elas imaginavam que nos mares e oceanos haviam monstros, até por conta da sua falta de informação dos mares e dos oceanos naquela época. Você observa também que os barcos, que os navios, eles são bem rudimentares. Claro, naquele momento, 1500, não havia nenhum, vamos por assim dizer, nenhum tecnologia avançada. Eles faziam seus navios, as suas naus, de maneira muito rudimentar. Mas vamos avançar. Então, no século XV, os europeus conheciam, além da Europa, apenas parte da África e da Ásia. Os oceanos eram pouco explorados, pois não havia instrumentos de orientação nem embarcação para navegar de forma segura. Ou seja, aquilo que eu já havia falado, naquele momento não havia informação e não havia instrumentos que pudessem dar acessório para que eles pudessem navegar em alto mar. Naquele tempo, as grandes navegações foi uma empreitada para buscar novas rotas de comércio com regiões do Oriente. Portugueses e espanhóis organizaram uma série de viagens de exploração marítima que ficaram conhecidas como grandes navegações. Aí você já vai sublinhar aí, ó. Naquele momento, as grandes navegações elas serviram para quê? Para buscar novas rotas de comércio com regiões do Oriente. Quais os países que foram os primeiros a se lançar nas grandes navegações? Portugal e Espanha. Eles organizaram uma série de exploração marítima que ficou conhecido como grandes navegações. A importância das especiarias. Nós vimos que eles se lançaram em busca de novas rotas. E essas novas rotas eram também para propor a eles a busca pelas especiarias, que eram, vamos dizer, mantimentos hoje comum, mas naquela época raros e caros, que davam a eles condições de realizar comércios com o Oriente. E essas especiarias, no primeiro momento, elas foram o foco. Elas foram justamente a causa que fazia com que esses homens, esses navegantes, fossem buscar esses produtos para poder comercializar com outros povos. E vamos ver quais eram essas especiarias: pimenta, canela, cravo, noz moscada. Essas especiarias, naquele momento, rendiam lucro para aqueles navegadores. As tecnologias. Quais eram as tecnologias que, como eu falei lá no início do texto, eram incipientes naquele momento? As tecnologias que haviam naquele momento era a bússola, e a bússola auxiliava os navegadores a saber em que direção navegavam quando estavam em alto mar. As caravelas, que eram as embarcações resistentes, impulsionadas pelo vento, usadas para enfrentar os oceanos agitados. E os mapas passaram a ser aprimorados a cada viagem por meio da observação dos novos territórios. E aí você vê tecnologias que atendiam às necessidades daquela época. Claro que a cada viagem era uma nova experiência, se podia melhorar os mapas, se podiam melhorar as caravelas, fazer com que elas resistissem à agitação do mar. É claro também que as bússolas foram sendo melhoradas. Todas essas tecnologias, elas
começaram a surgir naquele momento e foram sendo aprimorados ao longo do tempo. Como era a sociedade ibérica, ou seja, como era a sociedade europeia daquela época? Os povos europeus que iniciaram as grandes navegações são conhecidos como ibéricos. Você sabe alguma informação sobre esses povos? E aí você vai responder bem no cantinho aí do seu livro, ok, meus queridos? Aqui nós temos 3 questões. Qual o título do mapa? Olha só. Quais países estão representados nele? Qual desses países é banhado apenas pelo Oceano Atlântico? E essa é uma atividade onde você vai unir percepção visual e leitura. É muito importante, ok? Qual deles é banhado pelo Oceano Atlântico e também pelo Mar Mediterrâneo? No século XV, a sociedade ibérica era formada por pessoas de diferentes grupos sociais. Entre eles estavam os nobres, religiosos, artesãos e, na maioria, os camponeses. Qual era a sua economia principal? Era essencialmente agrária e as atividades agrícolas eram realizadas pelos próprios camponeses. E aí nós já vamos descortinando como era a sociedade europeia daquela época. Era uma sociedade extremamente agrária, onde eles se dividiam em classes, nobres, religiosos, artesãos e a sua grande maioria, como já falei, os camponeses. A localização estratégica de Portugal possibilitaram a ele a ser os primeiros países a se lançarem nas grandes navegações. Isso foi um dos fatores que impulsionaram suas viagens marítimas. Naquela época, ambos os países, tanto Portugal como a Espanha, eram governados por monarquia, ou seja, por reis. Os reis interessados em conquistar riquezas incentivaram as expedições marítimas, patrocinando estudos sobre técnicas de navegação. Além disso, estabeleceram alianças com a Igreja Católica, que tinha interesse em ampliar o número de fiéis em outras regiões do mundo. Ou seja, a sociedade ibérica, como nós vimos, ela estava dividida em grupos sociais. A sua principal fonte econômica era a atividade agrícola, agrária. E essa atividade agrária, na maioria, ela era realizada pelos camponeses. A localização geográfica, tanto de Portugal como da Espanha, foi que possibilitou eles se lançarem nas viagens marítimas. Esses dois países eram governados pelos reis. Esses reis tinham o apoio da Igreja Católica. Os reis tinham um interesse que casava também com o interesse da Igreja Católica naquele momento, que era ampliar o número de fiéis em outras regiões do mundo. E aqui do lado você vai ver o conceito de monarquia, que é um sistema de governo em que o rei, também conhecido como monarca, governa determinados territórios. Então vamos lá, vamos avançar. Nós temos uma atividade que nos é proposta, tá certo? O cotidiano das embarcações. Como nós já vimos, as embarcações elas não tinham meios tecnológicos e avançados. As tecnologias que elas tinham eram tecnologias que atendiam às necessidades daquele momento, daquele tempo. Nas grandes navegações, as viagens costumavam ser longas e cansativas. Os marinheiros tinham um dia cheio de muito trabalho. Suas obrigações eram, por exemplo, reparar os danos nos equipamentos, controlar as velas conforme os ventos e preparar os alimentos. O consumo da água era controlado e a alimentação era insuficiente, baseada em produtos como bolacha salgada, carne seca, alho, vinho e peixe. E havia pouca higienização no armazenamento de alimentos. Então, vamos lá, vamos avançar. A atividade também que já foi proposta, já foi realizada, não é certo? Então, vamos lá. As rotas de navegação. Ao longo do século XV, os povos ibéricos, Portugal e Espanha, realizaram grandes expedições oceânicas. Os navegantes espanhóis acreditavam que, navegando sempre em direção ao oeste, dariam a volta no planeta e chegariam às Índias. Os portugueses, no entanto, chegaram antes às Índias, contornando o continente africano. Observe no mapa algumas dessas rotas. E é muito interessante você associar a sua leitura à leitura também interpretativa da legenda.
Você vai observar e vai entender melhor quando você volta, olha aqui para a legenda e já faz a leitura. As setas, elas estão sendo indicadas por cores diferentes e cada uma delas dá a rota de um navegante. Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Alves Cabral, e aí você já vai observando como foram essas rotas. Um outro título é o Tratado de Tordesilhas. Esses dois países, eles se lançaram nas grandes navegações, eles descobriram rotas, descobriram também novas riquezas, e eles precisavam, para que houvesse, andasse em consonância, estabelecer regras, limites. E o Tratado de Tordesilhas foi justamente isso, foi um tratado que impôs a esses países o limite, até onde cada um podia ir. É justamente sobre isso que trata o Tratado de Tordesilhas, que ficou estabelecido que as terras que estavam a oeste da linha pertenciam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. As sociedades africanas. Nós vimos também que eles saíram, que um desses navegantes, eles contornaram o continente africano. E é justamente por contornar o continente africano e chegar nas Índias que nós vamos conhecer um pouco sobre essas sociedades. É apenas um estudo incipiente, somente inicial. No século XV, ao navegar pela costa da África, os portugueses entraram em contato com diversos povos que habitavam a região. Cada povo africano tinha um modo de vida particular, com sua própria língua e seus costumes. Esses povos tinham também diferentes formas de se organizar politicamente. Eram nômades, outros se uniam em pequenas aldeias familiares sob a liderança de um rei ou rainha, de acordo com os costumes de cada povo. Além disso, havia impérios com governos centralizados que dominavam vários povos e grandes extensões de terra. Então, quando os europeus chegaram ao continente africano, eles já encontraram povos extremamente organizados, com governo centralizado, outros não centralizados, mas que havia uma organização que se originava em torno de uma pessoa, sempre de uma pessoa mais idosa, mais experiente, ou um rei ou uma rainha, ok? Então vamos lá, vamos avançar. As tradições culturais africanas. Sociedades africanas praticavam a agricultura, a pecuária, a caça e a pesca. E aí é momento de você sublinhar. A agricultura, a pecuária, a caça e a pesca. Também faziam trocas e comércio de produtos e desenvolviam técnicas artesanais de cerâmica, tecelagem e metalurgia. Na África, a tradição oral era bastante valorizada. Os griots eram pessoas responsáveis pela transmissão de informações de geração em geração. Ou seja, havia uma cultura, ainda há, creio, que as pessoas valorizavam demais as pessoas idosas, porque elas traziam conhecimento e esses conhecimentos eram passados através de conversas, onde não havia imposição de poder, mas havia uma conversa harmoniosa, onde aqueles costumes, onde aquelas tradições eram passadas de geração para geração. Vamos avançar. E aqui, algo que é necessário a nossa atenção e vamos por assim dizer, o nosso cuidado ao fazer essa leitura. Os estudos históricos. Como nós podemos ver, nós estamos estudando ou iniciando um estudo histórico mais detalhado do que a gente viu no ano passado. E é justamente para compreender melhor como funciona esses estudos históricos que nós vamos estudar sobre o que é a história, sobre como é estudar a história e como se estuda a história. Primeiramente, entender que história é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Isso é importante. As transformações e também as permanências que acontecem no processo histórico deve-se à ação dos sujeitos históricos. Ou seja, a história ela estuda vamos dizer assim, o ser humano no tempo e em lugares diferentes. E quem é que produz essas transformações ou essas permanências? São os sujeitos históricos, que sou eu e você,
que fazemos esses atos históricos. Eles são pessoas ou grupos de pessoas que, com suas ações, promovem transformações na sociedade em que vivem. O que são fontes históricas? É tudo aquilo que pode nos dar informações sobre o passado, como cartas, livros, diários, fotografias, selos, mapas, quadros, ferramentas e moedas. E o tempo? É importante a gente fazer sempre a distinção, né, de sabermos o que é o tempo histórico, o que marca o tempo histórico, e o que marca o tempo da natureza. É justamente essa distinção que nós vamos ler. O tempo da natureza é o que transcorre independente de nossa vontade. Ele pode ser percebido, por exemplo, pelo decorrer dos dias e pelo envelhecimento das pessoas. O tempo da natureza é um tempo que é marcado pelos movimentos naturais, que independe da vontade humana. E o tempo histórico, por sua vez, é caracterizado pelas transformações e também pelas permanências que ocorrem na sociedade. Ou seja, o tempo histórico é aquele tempo que é marcado pelas ações humanas, pelas transformações, pelas permanências que os sujeitos históricos produzem. Ao estudar a história, você vai perceber que existem épocas em que muitas transformações ocorrem rapidamente e em outras que as coisas se modificam lentamente. Vejam quantas transformações ocorreram em uma avenida na cidade de São Paulo há cerca de 100 anos atrás. Olha só a diferença. Avenida Paulista, 1911, e Avenida Paulista, em 2010. Totalmente diferente, né? Todas essas transformações marcadas pelos sujeitos históricos. Encontro entre os indígenas. Se deu o encontro entre portugueses e indígenas. Afinal de contas, são dois povos de culturas totalmente diferentes. E houve assim um encontro quando da chegada de Pedro Álvares Cabral, em que Portugal ou os portugueses, eles descreveram os indígenas, como os indígenas eram, como eles percebiam os indígenas. Vamos lá. Olha a leitura da descrição. A pele deles é parda, meio avermelhada, eles têm bons rostos e narizes, e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Ou seja, para o indígena não havia nenhum preconceito ele não se vestir como o português, porque na cabeça do indígena aquilo era o natural, era o normal. Enquanto que o povo português, o natural era que cobrisse o seu corpo. Vamos lá. Os primeiros habitantes do território foram os indígenas que aqui os portugueses já encontraram quando chegaram ao Brasil em 1500. Havia toda uma organização política, social, em torno dos povos indígenas, cada um com suas culturas, cada um com seus costumes, cada um com seus rituais, e isso fazia com que e faz com que a sua cultura seja rica nisso, no seu diferenciar uns dos outros. As sociedades indígenas nos dias atuais. Assim como nos dias atuais, no século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno de governos centralizados. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade. Ou seja, havia sim uma organização não em forma de governo, não num poder centralizado, mas sempre em uma pessoa mais madura, mais coerente, que com certeza seria o mais idoso, o pajé, por assim dizer. Ele conduzia os ensinamentos de geração a geração, através de conversa, através de danças, por exemplo, de movimentos do seu cotidiano, deixava claro o seu ensinamento. Então vamos lá. Homens e mulheres dividiam as tarefas, cada um tinha a sua função. As mulheres, por exemplo, costumavam fazer tarefas como plantar, colher alimento, coletar certos tipos de alimento, de frutos, cozinhar e cuidar das crianças, enquanto que os homens eles preparavam o terreno para o plantio
caçavam e pescavam. A oralidade e a educação infantil e a educação indígena, por assim dizer. Olha só, e nós vamos perceber da importância da oralidade, de como a conversa com as crianças, com os adolescentes, elas fundamentavam os conhecimentos daquele idoso, ia sendo passado de geração em geração. E aqui eles percebiam o tempo, a passagem do tempo, pelos viés naturais da própria natureza, que não dependia da vontade dele, como o próprio conceito diz, a percepção de tempo da natureza, ela é marcada pelos movimentos sociais, pelos movimentos naturais. Meus queridos, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês possam realizar as atividades que estão sendo propostas no roteiro com êxito e com alegria. Beijos e até a próxima!